Olá, sétimo ano. Vamos dar continuidade, né, ao nosso conteúdo, que é a classificação dos seres vivos. Nessa aula, eu trago para vocês a classificação atual dos seres vivos. E vimos que a área da biologia que estuda ou que procura classificar, agrupar, né, dar nomes e procurar o grau de semelhança e evolutiva entre os seres vivos é denominada de sistemática. Né? Vimos que na sistemática há o pai da sistemática, é o pai da classificação de seres vivos, que é Linneu. E até hoje nós usamos a forma de classificação de Linneu, claro, com algumas modificações. Vimos que Linneu classificava os seres vivos por categorias taxonômicas, né, de forma hierárquica. Que categorias seriam essas? Espécie, gênero, família, ordem, classe, né, filo e reino. São essas as categorias que podem agrupar e classificar os seres vivos. Atualmente, os seres vivos eles estão sendo classificados em 5 reinos. Não é a classificação mais aceita, porém é a mais utilizada nos livros didáticos, porque facilita a compreensão de vocês de como ocorre o agrupamento, né, dos seres vivos. Então, nós iremos conhecer a classificação dos seres vivos por 5 reinos e há atualmente a classificação mais aceita, que é a classificação por domínios. Então, existem 3 domínios. É uma categoria taxonômica que vai além de reinos. O domínio também é conhecido como super-reinos, certo? E hoje existem 3 domínios para agrupar e classificar os seres vivos. Iremos ver durante essa videoaula, certo? Então, antigamente, Linneu dividia todos os seres vivos em animal e vegetal. Tudo que se parecia com planta, ele colocava no reino vegetal, e tudo que se parecia com animais, ele colocava no reino animal. Porém, nem todos os seres vivos, né, eram plantas ou eram animais. Por isso que há um erro nesse tipo de classificação. Com o tempo foi surgindo outros reinos. Né? Com o avanço da tecnologia, iniciou-se o estudo dos seres microscópicos, que são aqueles seres que não podem ser vistos a olho nu, e com isso surgiu uma nova classificação, que foi o reino protista. O reino protista foi proposto por Haeckel, e ele incluía nesse reino os fungos, os protozoários, certo? São aqueles seres menores, microscópicos. E Copland, que é um outro cientista, né, através da criação do microscópio, pôde observar bactérias. E as bactérias elas eram diferentes, né, dos outros seres microscópicos. E por isso incluíram elas no reino Monera, que é o reino das bactérias. E aí surgiu esse quarto reino. E, por fim, Whittaker, em 1969, sugeriu e propôs o agrupamento dos seres vivos em 5 reinos, que é o reino Monera, reino das bactérias, o reino Protista, das algas e protozoários, o reino Fungi, dos fungos, Animalia, dos animais, e reino Plantae, das plantas. Então, nós podemos ver, né, os reinos, e houve uma modificação no nome do reino Protista. Hoje em dia se pronuncia Proctista, com C. E foi na década de 80, né, que houve essa mudança na denominação do reino protista, de protista para protista. E quem fez essa proposta para nomes desse reino foi Margilus e Schwartz. Então, vemos aí que o reino Monera é formado por bactérias e árqueas, como eu havia falado, o reino protista de algas e protozoários, o reino fungi dos fungos, o reino animalia dos animais e o reino plantae das plantas. Então, podemos observar nessa imagem os reinos. E entre esses reinos, né, estão os seres vivos. Então, podemos ter noção de quais seres vivos fazem parte, né, desses reinos. O reino animal tem os cordados, os artrópodes, equinodermos. Cada reino nós iremos ver detalhadamente ao longo aí dos vídeos. Eu vou publicando para vocês e nós iremos compreender melhor cada reino, né, que agrupa os seres vivos. Aí vemos aí o reino das plantas, o reino fungi, o reino protista e o reino
Monera. Atualmente, a classificação mais aceita é que os seres vivos sejam agrupados em domínios, que é uma categoria taxonômica que vai além de reinos. Os domínios também são chamados de super-reinos. E atualmente, esses domínios ou os seres vivos são classificados em bactéria, que é o domínio onde estão todas as bactérias, as eubactérias, também chamadas de bactérias verdadeiras, as arquea, que é o domínio na qual inclui as arqueabactérias, que são seres semelhantes a bactérias, mas não são bactérias, certo? E as eucárias, que é o terceiro domínio, que inclui o resto dos reinos, como animalia, fungo, planta e protista, certo? Então, atualmente mais aceito é a classificação, é o agrupamento dos seres vivos em 3 domínios. Para o agrupamento e a classificação dos seres vivos, há uma representação gráfica, que nós chamamos de árvores filogenéticas. Um gráfico que se parece com as árvores. E filogenéticas, né? Filo vem de grupos, o nome filo vem de grupos, né? E genética vem da genética, do grau de parentesco entre esses grupos de seres vivos. Então, procura revelar o grau de parentesco e a origem de seres vivos atuais. Geralmente, em uma árvore filogenética, fica no topo dela os animais viventes, que são existentes, certo? E os ramos identifica a origem desse animal e a transformação dele ao longo do tempo, como as suas características, ou seu ancestral em comum, ou quer dizer, ancestral comum, que é aquele ancestral que deu origem àquele ser vivo, certo? Então vamos ver, ao descer por um ramo, encontra-se um ponto de união com o ramo vizinho, que é chamado de nó, certo? Esse nó representa o ancestral mais recente, o ancestral comum mais recente. E esse ancestral é compartilhado, né, por duas espécies. Essas duas espécies elas vão compartilhar características semelhantes, já que elas descendem de um ancestral comum, que é um animal que deu origem a elas duas. Vemos aqui, ó, que temos um cladograma, a árvore filogenética também pode ser chamada de cladograma, e nesse cladograma, ou árvore, né, filogenética, estão os primatas. Representa os primatas, é uma árvore que representa os primatas. Vemos que no topo da árvore, né, ou no final dela, no início dela, temos o chimpanzé, o Homo sapiens, que é nós humanos, o gorila, o orangotango, quase não sai. Isso quer dizer que esses animais têm um grau de parentesco, que eles compartilham entre si características que os agrupam, né, nos primatas. Então vocês podem observar que ao descer dos ramos existem uns pontinhos. Esses pontinhos são chamados de nó. Então vocês podem observar na letra B que há um nó. Esse nó é onde originou o ancestral comum que deu origem aos chimpanzés e aos humanos. Por isso que muitas vezes dizemos que os chimpanzés são os nossos primos. Isso porque nós compartilhamos com os chimpanzés o maior número de características possíveis, quando comparado, por exemplo, com o gorila e com o orangotango. Então, esse nó, ou onde está essa letra B na imagem, indica o ancestral comum mais recente que deu origem tanto aos chimpanzés quanto a nós, seres humanos. Então, vemos um outro nó, que é apontado por uma seta, que é um outro ancestral. Esse outro ancestral é o ancestral mais recente que deu origem ao grupo dos gorilas e orangotango. E na ponta, né, na letra A, no final da árvore, né, está aí o ancestral comum mais antigo. E foi ele que deu origem a todos os grupos dos primatas, né? No caso dos chimpanzés, do Homo sapiens, do gorila e do orangotango. Então, essa árvore filogenética identifica o grau de parentesco, a relação entre os seres vivos, no caso aí, entre os primatas. E aqui mais uma árvore filogenética, é só para mostrar para vocês de onde vem o nome árvore, né? Porque a partir de um ancestral comum, de um ser vivo,
que se origina ramificações que irá existir ou produzir novos seres vivos. E no topo está aqueles seres vivos existentes que compartilham características e semelhanças entre si, certo? Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido o que é a árvore filogenética, né? Entendido os 5 reinos e tudo que foi visto durante essa aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato comigo, que eu vou ajudar da melhor forma possível. Eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês, certo? Irei passar exercícios e fiquem de olho, façam exercício, depois me mandem a foto desses exercícios respondidos. Então, um beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.